Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 1º de julho, agora na Espanha, 11 horas e 2 minutos, no Brasil, 6 e 2 da manhã. Gente, eu estou no gráfico diário, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas 3 linhas do canal de Keltner. Vocês vejam que ontem a gente estressou absurdamente a nossa cunha, mas hoje segue um corpo real tímido, com pavios igualmente tímidos. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue abrindo a chamada boca de jacaré. Os compradores estão no total controle da BTC aqui no diário. No intraday, a BTC está desenhando aquilo que a gente chama de um grande silêncio que precede um esporro. Isso aqui vai redundar numa mega... Quando o ativo fica desenhando essa reguinha sem nenhuma amplitude movimentacional, vocês vejam que ela bate na lower, que está muito próximo da VWAP, volta para a VWAP, bate na upper, que também está muito próximo da VWAP, volta para a VWAP. Quando ela fica assim, sem amplitude movimentacional, desenhando uma reguinha, é porque vai vir uma mega explosão, fora o fato de que essa amplitude está fortemente engolfada em relação à amplitude anterior. Então isso é um indício fortíssimo de que vem um mega movimento ascendente ou descendente, muito provavelmente ascendente, porque todos os indicadores dão conta de que a BTC está num padrão de alta. O 6 horas está desenhando claramente uma bandeira de alta para a BTC. O mastro é a nossa referência para a pernada subsequente, então se o mastro teve essa dimensão, a pernada subsequente vai devolver a mesma dimensão do mastro. Por isso que a gente vai bater lá no patamar de 36 mil dólares. Agora eu vou pular para 4 horas, que segue desenhando a nossa cunha, apesar dela estar um pouco mais longa, mais longeva do que o inicialmente prognosticado. A gente segue ali em direção ao bico de uma figura triangular. No semanal, a BTC segue desenhando a sua pernada em direção ao patamar de 36, pode bater até 40 mil dólares, que é onde está a lower subsequente da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. No Renko, a gente segue desenhando a sequência de boxes compradores, é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então ele retrata de forma mais fidedigna a inércia movimentacional. Então a gente está aí numa sequência de boxes compradores. Se bater 32 mil dólares, ela vai desenhar mais um box comprador. E na minha leitura, ela vai desenhar uma sequência que tem que guardar uma proporcionalidade dimensional com as sequências anteriores. Por isso que vai até 36. No mensal, a gente está desenhando o primeiro candle aqui para cima da mediana do canal de Keltner, desde o candle mensal de janeiro desse ano. A gente não coloca um candle para cima do canal de Keltner. A última vez que a BTC fez isso, ela catapultou de 9 mil dólares e foi até 64 mil dólares. Lembrando que aqui no mensal a gente tem uma contundência em relação ao movimento muito mais brutal do que nos gráficos com time frames mais curtos. Na seara fática, o Reino Unido aprova um projeto de lei para reconhecer criptoativos como atividade financeira regulamentada. Agora, a atividade cripto é uma atividade financeira regulamentada. A nova legislação prevê a regulamentação de corporações criptos e atividades envolvendo criptoativos como um ramo da atividade financeira regular, estabelecendo inclusive sandboxes para testar inovações tecnológicas nesse setor. 656 milhões de dólares foram perdidos em hacks criptográficos, golpes e outros desvios somente no primeiro semestre de 2023, que terminou ontem, aponta um relatório. E 215 milhões de dólares em ativos criptográficos roubados já foram recuperados. Boa parte desses hacks aconteceram por atividade do grupo Lazarus, o grupo de hackers financiado pelo regime da Coreia do Norte. O último hackeamento foi o que aconteceu contra o Hot Wallet Atomic Wallet, onde o grupo Lazarus invadiu o servidor, colocou um update malicioso e quem atualizou a carteira
teve drenados os recursos em direção aos wallets de Pyongyang. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Apple é a primeira empresa do planeta a valer mais de 3 trilhões de dólares no mundo. É maior do que 99% dos PIBs dos países do planeta. O que acontece, gente, é que dados e riquezas ainda transitam, ainda trafegam, em sua boa parte, pela Web 2, através de ecossistemas centralizados, como um iOS ou um Android. Só que dados e riquezas estão paulatinamente migrando da Web 2, onde eles transitam e de forma centralizada, para a Web 3. Então, o fato da Apple valer 3 trilhões nesse momento é só um indicativo do potencial de valorização da Web 3, já que toda essa riqueza que transita pelo iOS, em muito pouco tempo estará trafegando pela Web 3. Então, esse valor de 3 trilhões é só um indicativo do valor que a Web 3 vai ostentar em muito pouco tempo. Se a gente for lá no market cap do mundo cripto, vamos lá no market cap de todo mundo cripto nesse presente momento, vamos dar refresh aqui, ó, na CoinMarketCap, todo mundo cripto vale 1,19 trilhão de dólares, justamente porque é compatível com a quantidade de dados e riquezas que trafegam nesses ecossistemas. Mas isso vai mudar rapidamente, já que a Web3 cresce de forma exponenciada, numa velocidade muito maior que a Web 2. E a Web 2, basicamente capitaneada pelo iOS, tem o valor de mercado ostentado pela Apple em 3 trilhões, porque é compatível com a quantidade de dados e riquezas que ali que trafegam. A França ainda avalia os danos de tumultos e da convulsão social. Macron segue responsabilizando parte de toda essa convulsão às mídias sociais. Tudo aconteceu com a morte de um jovem argelino pelas forças policiais parisienses, e os jovens de todas as outras regiões francesas se sentiram representados por essa repressão brutal e acabou fazendo a França explodir num mega movimento de convulsão social. Um shopping foi incendiado, centenas de ônibus e carros incendiados. Em algumas cidades da França é toque de recolher, e o Macron pede a que as redes sociais e os pais desses jovens promovam um arrefecimento ou uma pacificação desse movimento. Vamos ver como isso vai se desdobrar, mas segue recrudescendo essa convulsão social. E logo após o motim que levou as forças do grupo mercenário Wagner marcharem em direção a Moscou, o chefe da CIA, a agência de inteligência norte-americana, ligou para o seu homólogo na Rússia para reportar que os Estados Unidos não tinham nenhum envolvimento na tentativa de motim ultimada pelo grupo de mercenários Wagner. Essa ligação foi muito importante porque, num primeiro momento, o Kremlin chegou a acusar os Estados Unidos de estarem eventualmente até apoiando o grupo Wagner nessa escalada contra o regime do Vladimir Putin. Essa ligação talvez tenha evitado consequências até nucleares desse conflito russo-ucraniano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. No 6 horas, claramente a BTC está numa bandeira de alta. Isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Essa reguinha que a BTC está desenhando no diário muito provavelmente vai explodir de forma ascendente. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, TRX, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.